Olá, amigos da história, estou de volta! Hoje com o vídeo Padre Roberto Landel de Moura, o brasileiro mais injustiçado de todos os tempos. Ele está entre um dos homens mais inteligentes que pisaram em nosso planeta. Assim como Leonardo da Vinci, Isaac Newton e tantos outros, Landel foi um verdadeiro gênio. Contemporâneo de Santos Dumont, que teve seu invento consagrado e seu nome imortalizado, Padre Landel foi um homem do mesmo nível do inventor do avião. Embora Landel ainda não tenha seu reconhecimento merecido. Padre Landel, como gostava de ser chamado, foi o primeiro ser humano a transmitir a voz sem fios. Sendo assim, ele foi um inventor do rádio. Landel foi um homem com uma mente muito avançada para seu tempo. Em uma época onde a igreja vivia em conflito com a ciência, ele provou que igreja e ciência poderia andar de mãos dadas. Além também de ter se dedicado ao espiritismo, Landel vagou por outras áreas, como a hipnose, a homeopatia e outras, contribuindo assim para um mundo melhor. Infelizmente, Padre Landel não teve seu reconhecimento merecido como inventor do rádio, como o gênio que foi. Seu nome foi praticamente apagado da história. Ele não está em nossos livros escolares. Embora seu talento venha sendo descoberto. É este o vídeo de hoje, a incrível história de Roberto Landel de Moura, o brasileiro mais injustiçado de todos os tempos. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Pegue seu cafezinho e vamos embarcar nesta história. Eu sou Marconi Miranda. Ao Padre Landel são atribuídas as invenções do rádio, do telefone sem fio, do telégrafo sem fio, do esboço da televisão, da fibra óptica e também da fotografia da aura, que viria a ser chamada de fotografia Kirlian. Mas, como todo gênio, foi mal compreendido por estar muito à frente da época em que viveu. Landel é considerado atualmente um dos maiores cientistas e um grande inventor brasileiro. Ele foi o primeiro homem no mundo a transmitir a voz humana por meio de ondas eletromagnéticas. Landel morreu no ostracismo e não teve em vida o reconhecimento de suas descobertas, embora as tivesse patenteado no Brasil em 1901 e nos Estados Unidos em 1904, e as visse divulgadas por jornais de grande circulação de fins do século XIX e início do século XX, tanto aqui como no exterior. Enquanto o italiano Guglielmo Marconi, em 1895, se consagrava na transmissão de sinais telegráficos sem fio, apenas som, aqui no Brasil, Landel já tinha transmitido sem fio a voz e sons musicais antes de Marconi. Sendo assim, no ano de 1893, 2 anos antes de Marconi, Padre Landel transmitiu a voz humana pela primeira vez. Embora tenha conseguido fazer a transmissão da voz antes de Marconi, no entanto, não existem registros oficiais patentes desta transmissão realizada no ano de 1893. Padre Landel de Moura era então para ser considerado o pioneiro do rádio, o inventor do rádio mundialmente. Suas pesquisas tinham como base as ondas eletromagnéticas. Foi o primeiro a transmitir a voz humana, conseguindo patentear seus inventos no Brasil apenas em 1901 e em 1904 nos Estados Unidos.
Então, no ano de 1893, Padre Landel fez a primeira transmissão de voz humana sem fios. Também aos 16 anos, quando soube que o telefone havia sido inventado, conseguiu montar um aparelho usando como fonte de informação apenas jornais e livros, a que tinha acesso, isso tudo em 1877, quando ele tinha 16 para 17 anos, um ano depois que Graham Bell inventou o telefone. Vale lembrar também que Padre Landel inventou tudo sozinho. Ao contrário de Marconi, Graham Bell, Thomas Edison, que eram inventores e empresários e trabalhavam com uma equipe. Eles visavam o dinheiro e Landel visava apenas um mundo melhor. Roberto Landel de Moura, o nosso gênio, nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 21 de janeiro de 1861, sob o signo de Câncer, com virtudes como o carinho e a sensibilidade. Foi padre, cientista e inventor brasileiro, o inventor do rádio. Padre Landel, no entanto, é mais conhecido pelo seu pioneirismo na ciência da telecomunicação, tendo desenvolvido uma série de pesquisas e experimentos que o colocam como um dos primeiros a conseguir a transmissão de som e sinais telegráficos sem fio por meio de ondas eletromagnéticas, o que daria origem ao telefone e ao rádio, se não o primeiro de todos, o que ainda é motivo de polêmicas. No entanto, seu primeiro registro em conteste, documentado publicamente, é datado do dia 3 de junho de 1900, testando com sucesso aparelhos que transmitiam sem fios sons e sinais telegráficos. No Brasil, Landel é considerado pioneiro em nível mundial. Nos outros países, sua realização permanece largamente ignorada, embora um crescente número de fontes estrangeiras estejam aceitando sua primazia. Também Landel deixou projetos que apontam seu pioneirismo na transmissão de imagens sem fio, sendo considerado nacionalmente um precursor da televisão e das fibras ópticas. Mas também nestes campos a documentação sobrevivente não é muito clara e internacionalmente sua contribuição nesta área específica caiu no esquecimento quase total. Landel também demonstrou paralelamente interesse pela homeopatia, pela psicologia e pelo espiritismo, abordados pelos viés da ciência. Landel teve muitas dificuldades financeiras para desenvolver suas pesquisas. Ele trabalhou a maior parte do tempo sozinho e encontrou muita resistência e incredulidade por parte de autoridades e da população, o que impediu que seu reconhecimento em vida fosse mais amplo. Mas em certas esferas, sua estatura científica foi devidamente apreciada e sabe-se que ele rejeitou oportunidades de divulgar seus inventos no exterior, pois queria que fosse divulgado aqui no Brasil. Assim, Padre Landel foi perseguido, injustiçado e sofrido, enfrentando um mundo insensível e obscuro. No entanto, a sua biografia ainda tem muitas lacunas e do seu legado científico apenas parte foi estudado, havendo muita documentação autografa ainda por explorar. Vamos entender melhor a história. Roberto Landel de Moura nasceu na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Filho do capitão do exército e grande comerciante de carvão, Inácio José Ferreira de Moura e de Santa Maria Landel,
Foi o quarto de 14 irmãos, tendo sido batizado na Igreja do Rosário, junto com sua irmã Rosa, em 19 de fevereiro de 1863. Ele realizou seus primeiros estudos formais em Porto Alegre e, em 1872, matriculou-se com seu irmão Ignácio no Colégio Jesuíta de Nossa Senhora da Conceição, em São Leopoldo, onde cursou Humanidades. Concluindo então esta etapa em 10 de outubro de 1873, voltou para Porto Alegre e ingressou em 1874 no Colégio de Professor Fernando Ferreira Gomes, onde estudou francês, alemão e gramática portuguesa. Como relatado antes, em manuscritos seus, há uma notícia de que, aos 16 anos, teria inventado uma espécie de telefone apenas um ano depois de Graham-Bell, mas não deixou nenhuma descrição precisa do aparelho. Com o fechamento parcial do Colégio Gomes em 1876, Landel seguiu para o Rio de Janeiro com o objetivo de estudar na Escola Politécnica, ao que parece sustentando-se com emprego em um armazém de secos e molhados. No entanto, permaneceria no Rio de Janeiro poucos meses. Seu irmão Guilherme o encontrou na cidade do Rio e, antes de seguir para Roma, onde estudaria para se tornar padre, convenceu Landel a abraçar também a vida religiosa. Isto mesmo, Landel tornou-se padre por causa de seu irmão. Claro que ele já tinha vontade também de seguir. Em companhia de seu irmão Guilherme, seguiu então para Roma, matriculando-se em 1878 no Colégio Pio Americano e na Universidade Gregoriana. Em Roma, além de dedicar-se à carreira de padre, ali concebeu as primeiras ideias em torno da teoria sobre unidade das forças físicas e harmonia do universo, base de suas invenções. Completou sua formação eclesiástica em Roma e, ordenado sacerdote em 86, voltou ao Rio de Janeiro, onde substituía frequentemente o capelão do Paço Imperial e aproveitava para ter longos diálogos científicos com Dom Pedro II. Isto mesmo, Padre Landel era muito amigo de Dom Pedro II. Quando Landel esteve em Roma, ele estudou também física e química lá em Roma. De volta ao Brasil, Padre Landel trabalhou então em várias cidades do interior de São Paulo, entre elas Campinas. Foi nessa época, como conta o biógrafo Hernani Fornari em seu livro O Incrível Padre Landel de Moura, que o padre aperfeiçoou seus estudos e realizou assim suas primeiras experiências científicas de transmissão e recepção da voz em ondas de rádio. Seus equipamentos foram montados com circuitos inéditos para a época, criados por ele. No entanto, foi também em Campinas, nesta época com mais de 20 mil habitantes, que ele sofreu um dos episódios mais marcantes de sua vida. Seus princípios sobre propagação de ondas sonoras, sobre raios de luz ao invés de condutores diretos e outras ousadas declarações desencadearam certa confusão por parte da igreja e descrença dos fiéis. Seu laboratório foi então invadido por religiosos e assim quebraram seus equipamentos, já que as pessoas consideravam suas pesquisas e invenções coisas do demônio e destruíram seus equipamentos. Isso ocorreu 2 dias após o padre ter feito uma transmissão de voz na capital, entre a Avenida Paulista, no bairro Santa Ana, numa distância de 8 quilômetros em linha reta. Isto tudo aconteceu 2 anos antes de Marconi fazer sua primeira transmissão de sons, apenas sons. Sendo assim, vamos entender melhor.
Entre 1893 e 1894, segundo Fornari, seu primeiro biógrafo e seu contemporâneo, Landau teria realizado a primeira transmissão pública de som por meio de ondas hertzianas, ocorrida entre o alto da Avenida Paulista e o alto de Santa Ana, cobrindo uma distância de 8 quilômetros. Na ocasião, ele testou um transmissor de ondas, um telégrafo sem fio e um telefone sem fio. Tudo isso quase 2 anos antes de Marconi se consagrar como inventor do rádio. Contudo, segundo Luiz Neto, biógrafo, não existe documentação sólida a respeito da data dos primeiros experimentos, o que prejudicou seu reconhecimento internacional. Testemunhos de Jaime Leal, Veloso, Arthur Dias, Maria Ribeiro de Almeida e do Correio do Povo, recolhidos por Hamilton Almeida, colocam seus primeiros experimentos entre 1890 e 1896. No entanto, os experimentos iniciais comprovados se sucederam em 1899. Onde o Jornal do Comércio assinalou seu sucesso, o seu pioneirismo mundial no campo da transmissão sem fio. Sendo assim, no ano de 1899, Padre Landau fez outra transmissão de voz sem fios, desta vez presenciada por jornais. No entanto, a primeira demonstração pública de seus inventos válidos ocorreu no dia 3 de junho de 1900, tendo como testemunhas o cônsul britânico em São Paulo, Percy Charles Parmentier-Lupton, mais autoridades brasileiras, empresários e populares, as quais foram coroadas de brilhante êxito, conforme noticiou o Jornal do Comércio. A bibliografia brasileira em geral aceita este testemunho como merecedor verdadeiro e considera pelo menos plausível a hipótese de que tenha sido sucesso na transmissão de som sem fio bem antes desta data, 1900. Isso quer dizer que Padre Landau foi o primeiro ser humano a transmitir a voz humana sem fios, antes de Marconi, na transmissão de sinais telegráficos sem fio. No dia 10 de dezembro de 1900, o Dr. J. Rodrigo Botetti, através do jornal La Voz de Espanha, em sua edição brasileira, reforçou seu pioneirismo. Sendo assim então, no dia 9 de março de 1901, Padre Landau conseguiu a patente brasileira de um aparelho de transmissão da voz à distância, com e sem fio. O pedido de privilégio foi matriculado sobre o número 2274 e a patente recebeu o número 3279. Vamos entender melhor agora sobre as ondas eletromagnéticas. Michel Faraday celebrizou-se como o investigador que descobriu a introdução da eletricidade. Foi o primeiro cientista que sugeriu a moderna ideia de campo. O cientista, então, realizou uma série de experiências no ano de 1831, o que levariam a descobrir os princípios básicos do motor elétrico. Já no ano de 1865, quando Padre Landau tinha apenas 5 anos, o matemático inglês James Maxwell conseguiria provar no papel a existência das ondas eletromagnéticas. Mas só 23 anos mais tarde, outro estudioso provaria que luz e eletricidade são a mesma coisa, já que as ondas eletromagnéticas podem ser refletidas, quebradas e polarizadas. Então, no dia 29 de novembro de 1888, quando Landau tinha 28 anos, o físico alemão
Heinrich Hertz conseguiu provar a existência das ondas eletromagnéticas. Então, Padre Landel, quando iniciou seus estudos, ele tinha conhecimento das ondas eletromagnéticas que haviam sido descobertas por outros cientistas. Nikola Tesla, o maior gênio da eletricidade, fez uma transmissão de sons também em 1893. No entanto, ele teria vendido a sua patente para Marconi. Ocupado com suas experiências e completamente dedicado à ciência, Hertz não se preocupou em ganhar dinheiro com a descoberta. Já na Itália, Marconi, então com 20 anos, leu um relatório de Hertz sobre seu trabalho e teve a genial ideia de aproveitar a descoberta na transmissão de notícias sem usar fios. A partir daí, sucederam-se então várias invenções baseadas no mesmo princípio. Tanto Padre Landel quanto Marconi basearam-se no princípio de Hertz. O próprio Hertz, entretanto, não conseguiu colher os louros de sua fama, como as ondas batizadas com seu nome. Por causa disto, nós falamos 220 kHz, 710 kHz. Por causa disto, as ondas do rádio levam seu nome hoje. Infelizmente, Hertz faleceu no dia 1º de janeiro de 1894, aos 37 anos de idade, vítima de uma septicemia. A descoberta do rádio, então, foi um conjunto de cientistas, embora Landel foi o primeiro a transmitir a voz humana. Segundo alguns autores, então, a tecnologia de transmissão de som por ondas de rádio foi desenvolvida pelo italiano Guglielmo Marconi no fim do século XIX. Mas a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu a Nikola Tesla o mérito de criação do rádio, tendo em vista que Marconi usara 19 patentes de Tesla no seu projeto. Isso quer dizer que Marconi comprou várias patentes de Tesla. Já Padre Landel não comprou nenhuma patente de outro inventor. Ele simplesmente fez a primeira transmissão de voz humana usando os princípios das ondas eletromagnéticas que haviam sido descobertas por outros cientistas. O que aconteceu com Padre Landel foi que paroquianos e autoridades eclesiásticas que já não gostavam de suas ideias mirabolantes também não gostaram de ouvir um padre assegurar a possibilidade de transmissão entre diferentes sistemas planetários e também insinuar a existência de vida em outros mundos. O erro de Landel fosse talvez ter anunciado que poderia se comunicar com extraterrestres. Então, em Campinas, devido ao espírito supersticioso e rotineiro da época, que consideravam Landel impostor, mistificador, bruxo, ter parte com o demônio, arrombaram a porta de seu pequeno laboratório pela segunda vez e quebraram os aparelhos. A destruição do laboratório, somada ao fato de não ter recebido a devida acolhida das autoridades brasileiras, pelo sucesso na transmissão da voz humana por meio de ondas eletromagnéticas, desanimaram o padre. Reportagem publicada esta no jornal La Voz de Espanha. Quantas e que amargas decepções experimentou o padre Landel ao ver que o governo e a imprensa de seu país, em lugar de o ajudarem com aplausos incentivando a prosseguir na carreira triunfal, fez pouco ou nenhum caso de seus notáveis inventos.
Desiludido com a falta de apoio no Brasil, em meados de 1901, Landel foi morar em Nova York. Viveu 3 anos lá, onde desenvolveu seus principais inventos: a telefonia sem fio, o telégrafo sem fio e o transmissor de ondas, que foram ali patenteados e explorados. Outro mérito dele é o fato de ter sido o primeiro brasileiro a ter patente nos Estados Unidos. A partir de então, da divulgação dos seus inventos na imprensa, empresários norte-americanos ofereceram elevadas somas ao padre para que autorizasse a sua produção industrial. Porém, ele recusou esta oportunidade de ser reconhecido em ampla escala, dizendo que os inventos já não mais lhe pertenciam, pois mercê de Deus, sou apenas o depositário do Senhor. Vou levá-los para minha pátria, o Brasil, a quem compete entregá-los à humanidade. O sonho de Landel era que o Brasil o ajudasse. Ele não queria que seu invento fosse lançado nos Estados Unidos, assim como fez Santos Dumont, que foi para outro país para que pudesse dar continuidade aos seus sonhos. Enquanto Landel estava nos Estados Unidos, ele contraiu pneumonia e bronquite e passou alguns meses em Cuba em busca de melhores ares. Voltando então a Nova York em 3 de junho de 1903 e retomando seu trabalho nos protótipos. Em 1904, ele obteve, enfim, 3 patentes norte-americanas. Sendo assim, em 11 de outubro, para um transmissor de ondas. Em 22 de novembro, para um telefone sem fio e para um telégrafo, que poderiam funcionar através da luz de ondas de rádio, com ou sem fio. No mesmo ano, desenvolveu um projeto para a transmissão de imagens à distância, cuja tecnologia o tornaria também um pioneiro da televisão, do teletipo e do controle remoto. No início de 1905, ao retornar ao Brasil, solicitou então ao presidente da República, Rodrigo Alves, a cessão de 2 navios para demonstrar a transmissão de voz entre eles em longa distância, o que lhe foi negado, sendo taxado de maluco. Na época, as autoridades do governo perguntaram a Padre Landel qual a distância entre os navios ele queria. Landel então cometeu um erro ao dizer que o máximo possível, já que seu aparelho iria poder se comunicar também com extraterrestres. Então, as autoridades do Brasil negaram os navios para teste e chamaram Padre Landel de maluco. Claro que não falaram assim para ele, mas disseram que o pedido foi negado. Mais uma vez, desiludido, encaixotou seus livros, cadernos e documentos e tentou se dedicar somente a seu sacerdócio, mas não conseguiu. Foi para Botucatu e depois Mogi das Cruzes, onde em 1907 fotografou a energia que envolve o corpo humano e chamou de perianto. A volta para Porto Alegre ocorreu em 1908, onde dirigiu a paróquia do Menino Deus, a paróquia da Glória e a paróquia Nossa Senhora. Chegou a Porto Alegre então e assumiu a paróquia do Menino Deus, onde atuou até 31 de dezembro de 1914. Retornou suas atribuições eclesiásticas em 6 de janeiro de 1915 e foi nomeado vigário-geral da arquidiocese, que, segundo alguns, haviam deixado a paróquia do Menino de Deus profundamente magoado e desanimado. Em 7 de junho de 1916, Landel foi nomeado cônego capitular e penitenciário do Câmbito Metropolitano de Porto Alegre. Em 1919, publicou o livro Apontamentos de Psicologia e em 1920 participou da fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul.
Em 17 de setembro de 1927, recebeu o título eclesiástico de Monsenhor e no ano seguinte foi nomeado arcediago. Já no ano de 1928, já recolhido ao hospital da Beneficência Portuguesa, um amigo perguntou-lhe por que motivo nunca havia feito propaganda de seus inventos e de suas patentes. E a resposta foi que não podia e não devia aparecer como inventor. E continuou que anos antes havia sido aconselhado a deixar a batina para dedicar-se só à ciência. Respondera que não fez porque respeitava seu voto e que seu sacerdócio fora a maior aspiração de seus pais. Resolveu então renunciar às glórias, à fortuna que suas invenções poderiam ter lhe dado. Padre Landel nos deixou no dia 30 de junho de 1928, vitimado pela tuberculose, agravada pelo tabagismo, já que ele fumava bastante. Padre Landel, então, faleceu com 68 anos. Sua morte, na época, foi noticiada em vários jornais. Ele recebeu obituários, elogios e a Assembleia Legislativa do Estado aprovou um voto de pesar. Segundo alguns historiadores, Padre Landel morreu mesmo vítima de descaso, vítima de tristeza, por um Brasil que não deu valor ao seu invento, vítima de descaso por um país que não o ajudou. A mostrar então para o mundo que foi um brasileiro, o primeiro ser humano a transmitir a voz humana sem fios. Vale lembrar que na época Marconi foi acolhido pelo seu país, pela Itália, e por causa disto, hoje Marconi é visto como inventor do rádio. Vale lembrar também que em 1889, Dom Pedro II foi expulso do poder. Caso tivesse permanecido, com certeza Dom Pedro II teria ajudado Landel, já que eles eram amigos e Dom Pedro prezava por um Brasil melhor, prezava pela tecnologia. Padre Landel, antes de tudo, era uma pessoa dotada de sensibilidade extrema, percepção aguçada, enorme imaginação criativa e alta capacidade reflexiva. Diz o professor de música e de história do rádio do Instituto de Artes da Unicamp, José Manes. O professor destaca que o fato de Landel ter contribuído com meios próprios, construindo assim um telefone a partir de informações recebidas sobre o invento, denota uma capacidade em comum, o verdadeiro gênio que sempre foi. Para o professor, a passagem de Landel por Campinas foi curta, mas marcante. Enquanto esteve em Campinas, floresceu o invento do telefone sem fio, que na verdade é o rádio, que ao mesmo tempo transmite e recebe sons. Percursor da primeira transmissão de rádio, anterior à experiência realizada pelo italiano Guglielmo Marconi, Padre Roberto Landel de Moura morreu no anonimato esquecido. Pioneiro das telecomunicações, Landel contribuiu também para a criação da televisão e vislumbrou as comunicações interplanetárias. Ele continua a ser lembrado na memória da civilização midiática como personagem ausente e quase insignificante. Uma injustiça devastadora contra um grande talento nacional que ainda hoje só é mencionado salvo o reconhecimento de pequenos grupos acadêmicos e científicos. Em Padre Landel de Moura, um herói sem glória, o jornalista e escritor Hamilton Almeida ressalta a genialidade do inventor nesta biografia do incompreendido cientista brasileiro. Deixarei um link na descrição abaixo, onde você vai poder conferir um livro sobre a vida do Padre Landel e ver a possibilidade de comprar este livro, porque assim você está contribuindo para que Padre Landel nunca seja esquecido e automaticamente ajudando o canal.
No entanto, os méritos do padre cientista vieram depois, com o reconhecimento tardio de suas invenções. Em 1967, foi criada em Porto Alegre a Fundação Padre Landel de Moura, que tem o objetivo de promover a educação por meio do som e da imagem. O padre também recebeu o título de cidadão honorário da cidade de São Paulo. É patrono da ciência, da tecnologia e da inovação do município de Porto Alegre, patrono dos radioamadores brasileiros. E em 2012, por decreto presidencial, seu nome foi inscrito nos livros dos heróis da pátria. Também é nome de ruas em diversas cidades brasileiras. Atribui-se também ao cientista a invenção, ou pelo menos o desenvolvimento do protótipo de um equipamento capaz de transmitir imagens via ondas eletromagnéticas, um precursor da televisão. A este aparelho, projetado em 1904, ele deu o nome de teleforama. Não há registros, porém, de nenhum experimento, tampouco de que o equipamento foi realmente montado. Outra prova da genialidade do padre foi ter descoberto o chamado efeito Kirlian em 1907, que ele chamou de operianto. A descoberta se deu 32 anos antes do casal soviético Kirlian aperfeiçoar a técnica e dar-lhe o seu nome, o efeito Kirlian, agora chamado então de bioeletrografia. É uma imagem fotográfica que se obtém da energia não visível aos olhos que circula a todos os seres vivos, a fotografia da aura. Landel também contribuiu para a mediunidade, espiritismo, sonambulismo, levitação e hipnotismo e outras que se encaixam na definição de parapsicologia, as quais estudava no seu gabinete de antropologia experimental instalado ao lado da Igreja do Rosário, no Rio de Janeiro. Landel também deixou livros sobre psicologia, onde tratava de temas como os tipos de caráter e personalidade, os estados anormais, as neuroses e as paixões. No entanto, o historiador Heródoto Barbeiro recusa a dar para Landel o título de pai do rádio, que usualmente lhe é atribuído no Brasil, alertando para o fato de que o rádio, como hoje conhecemos, foi um resultado de um processo continuado que não nasceu com Landel, nem terminou com ele, recebendo a contribuição de muitos cientistas, dizendo que pode ser difícil definir em que ponto o rádio nasceu efetivamente. No entanto, Heródoto relata que, à parte a questão da primazia internacional para a história das telecomunicações brasileiras, sua contribuição foi percussora, tendo um valor incontestável. Em janeiro de 2015, o movimento Landel de Moura iniciou um abaixo-assinado virtual para que o Ministério da Educação do Brasil inclua a biografia de Landel no currículo do ensino básico no Brasil. Segundo o canal Electrolab, existem vários países que estão em busca de serem reconhecidos como inventores do rádio, como por exemplo Alemanha, França, Índia, Inglaterra, Itália, Estados Unidos, Rússia, Canadá e Brasil, é claro. Vale lembrar que quando referimos ao inventor do rádio, se refere ao primeiro ser humano que conseguiu assim transmitir som sem fios. Marconi, então, hoje é visto como inventor do rádio. No entanto, Marconi comprou várias patentes de outros inventores. Marconi e Tesla tiveram seus nomes registrados na história porque seus países os acolheram, os ajudaram. Nikola Tesla, o maior gênio da eletricidade, morreu pobre, esquecido em 1943. No entanto, Tesla hoje é reconhecido como o gênio que foi. Ao contrário de Padre Landel, que ainda não teve seu reconhecimento merecido. Finalizando o vídeo então, Marconi fez sua primeira transmissão de sons no ano de 1895.
Padre Landel fez sua primeira transmissão de voz humana, comprovada no ano de 1893, sendo que não existe patente comprovando a sua transmissão nesta época. Sendo que em 1899 ele fez outra transmissão de voz, desta vez com mais presença de jornais. Padre Landel, então, fez a primeira transmissão de voz humana no ano de 1893, 2 anos antes de Marconi. Vale lembrar que Marconi transmitiu apenas sons. Sendo assim, Padre Landel foi o primeiro ser humano a transmitir a voz sem fios. Com relação ao inventor do rádio, eu também acredito que o rádio foi uma invenção em conjunto de vários cientistas. Não temos que denominar que foi Padre Landel ou que foi Marconi. O certo é que Padre Landel foi o primeiro ser humano a transmitir a voz sem fios. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Na descrição do vídeo agora vocês vão poder verificar o livro sobre a história de Padre Landel e ver a possibilidade de comprar o livro, porque assim você está contribuindo para que Padre Landel seja conhecido mundialmente. Esta foi a história de hoje. Até o próximo vídeo. Eu estou indo embora, mas você já sabe, não é? Eu voltarei!